Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária, jornalista, a caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um podcast temático sobre relacionamento. Isso mesmo, na semana passada a Fernanda trouxe um bate-papo sobre namoro e casamento, e hoje eu falo com vocês sobre celibato. Tudo bem, não é o tema preferido dos nossos vocacionados, e eu diria que dos solteiros em geral. Mas, como disse um pastor meu, é bíblico. Tá curioso para saber quem são os nossos convidados de hoje? Então fica comigo que o Missionando está começando. Estamos aqui com dois missionários, o Luciano Azevedo, que há 20 anos iniciou seu ministério em Moçambique, solteiro e permanece solteiro. E a Zubaida, nós não podemos falar a localização dela, mas podemos falar que ela é missionária também da PMT há 6 anos e permanece solteira. Bem-vindos, Luciano, Zubaida. Olá, Tabata. Obrigado pelo convite, eu estou muito feliz em participar com vocês e eu espero que a gente possa, de alguma forma, trazer algum encorajamento para os ouvintes acerca do tema que a gente vai debater aqui. Olá a todos, Tabata, muito obrigada. Esse é um tema realmente muito interessante que geram dúvidas no coração de muitas pessoas. Então, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco de como é vivenciar o celibato no campo. Tá certo. E aqui a gente vai direto ao assunto. Eu quero saber, vocês são celibatários? Zubaida, pode começar. Sim, eu sou celibatária, convicta desde os 12 anos de idade, quando Deus plantou no meu coração a questão de que eu serviria no campo sem me envolver com famílias, servindo totalmente a Ele no campo. E você, Luciano, você é celibatário? Qual a sua experiência? Olha, Tabata, é assim, eu nunca me apresentei a alguém como celibatário, né? Mas o fato é que o celibato faz parte da minha vida desde que eu me conheço por cristão, né? E, em especial, durante esse tempo que eu estou no campo missionário. Eu realmente sou solteiro, nunca tive um relacionamento, sempre me mantive, enfim, Casto. diante do Senhor, fiel. Mas eu posso dizer para você que nem sempre eu tive convicção disso. Foi um processo na minha vida. Hoje eu entendo que era esse o propósito de Deus para mim, mas nem sempre isso foi claro. E mesmo hoje, eu nunca me apresentei como celibatário, né? Mas como um homem solteiro que consegue viver e é feliz vivendo solteiro, servindo a Deus no campo missionário. Muito bem, 2 experiências aí, né, interessantes. Nós fizemos uma enquete com os nossos seguidores do Instagram sobre o tema namoro, casamento, né? Quem ainda não segue a gente é @apmt_IPB. E 85% disseram que só se relacionariam com alguém que também tivesse um chamado missionário. Vocês, em algum momento, já receberam alguma proposta? Já quase casaram? Aconteceu alguma coisa? Foi por causa do ministério? Foi por causa da convicção? Como que foi? Olha, Tabata, no meu caso, como eu tive essa convicção aos 12 anos de idade, eu nunca procurei me envolver, né? Assim como o nosso irmão, Luciano, nunca tive nenhum tipo de experiência nessa área e também nunca tive propostas. Eu acredito até mesmo como uma proteção divina. Eu nunca recebi propostas para namoro, para casamento, enfim. Dessas
situação, eu fui resguardada literalmente por Deus, sou resguardada, mantendo essa convicção de realmente ser chamada para o celibato. E você, Luciano? Olha, Tabata, eu penso que, bem, acho que você e os ouvintes, mesmo a Zubaida, vai concordar comigo que a dinâmica sempre é diferente com o homem e com a mulher, né? E no meu caso eu tive alguns relacionamentos ao longo desses anos, tive algumas namoradas, né? Todas elas cristãs e pessoas envolvidas com o trabalho de Deus, missionárias também. E não deu certo, né? Hoje eu consigo ver com mais clareza que, afinal de contas, não era para dar certo mesmo. Não é porque houve algum problema, muito sérias, muito comprometidas, mas não era para ser. Naquela altura eu não tinha essa visão clara como eu tenho hoje, né? Mas eu agradeço a Deus que ele me manteve solteiro. Eu acho que eu sou uma melhor pessoa como solteiro do que eu seria como casado. Mas, novamente, isso nem sempre foi tão claro na minha mente. Isso foi um processo, né? Então, sim, eu tive alguns relacionamentos e quase cheguei perto mesmo do casamento, né? Mas isso acabou não acontecendo. Uhum. Eu dei uma pesquisada e o Novo Dicionário Aurélio diz que a definição de celibato é o estado de uma pessoa que se mantém solteira, que não se casou, né? E aí a gente vai ver que Jesus fala, né, quando Pedro fala, nossa, mas se essa é a condição, quando Jesus está falando do divórcio, né, se essa é a condição, melhor não nem casar. E aí Jesus fala, olha, não é fácil aceitar isso, a pessoa só consegue com a ajuda de Deus, né? Isso está lá em Mateus 19. Então, para vocês, o celibato é uma decisão, eu acho que os dois vão ter experiências diferentes, uma decisão, ou vocês encararam mais como um dom de Deus? Aos 12 anos, eu estava participando de um trabalho evangelístico de rua quando eu ouvi a história da Amy Carmichael, aquela missionária irlandesa que resgatava crianças da Índia. E num determinado momento, a professora perguntou se nós faríamos o que aquela missionária havia feito, deixar a família e servir a Deus. Eu tive, naquela hora, a certeza de que Deus estava falando comigo, que era para eu me envolver somente com a obra ministerial. É uma certeza, não sei explicar muito bem como vem isso, não. Eu acredito, assim, que é realmente um dom, porque quando eu passei pelo processo da APMT para os exames admissionais, no meu atendimento com a psicóloga, ela foi trazendo, né? Nós fomos conversando e aí me veio a memória de quando eu era criança, eu não brincava, não usava as bonecas como minhas filhas. Geralmente eu era professora, numa brincadeira de casinha, eu nunca era a dona da casa, eu era a visita que ia na casa do dono da casa, enfim. O processo de família, de ser mãe, de ter uma família, na infância eu não tinha isso, né? Então, há casos, né, como no meu, que eu creio que realmente seja um dom, e eu vejo isso como algo muito natural, tanto que eu nunca tive vergonha, mesmo na adolescência, falar que eu não iria casar, que eu não constituiria família, que eu ia servir a Deus. No meio católico, para eles era natural, eles achavam que eu seria freira. Então, não tinha pressão, era aceitável. Tanto é que é aceitável ainda hoje na cultura que eu trabalho, que valoriza muito a família, e eles acham aceitável o fato de eu ser solteira no meio deles. Zubaida, uma coisa, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 48 anos. Porque assim, para os ouvintes entenderem que é uma caminhada, né? Assim, você não está falando com eu decidi aos 13 e agora tem 18, né? Não, tem 40 anos. Então, assim, é por 35 anos, né? O Luciano também, se estiver à vontade para falar a idade dele, também para o pessoal. Sim, eu tenho 51 anos. 51. E como foi para você esse processo? Então, a minha experiência é um pouco diferente, né? Como até já comentei um pouco, que isso nem sempre foi claro para mim. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que
Deus me capacitou, né, para poder me manter puro diante dele e tudo mais nessa questão sexual. Eu nunca tive uma vida sexual ativa, na verdade. E quando eu converso com alguns colegas, por exemplo, que vêm de uma vida antes da conversão, de uma vida sexual ativa, era muito mais difícil isso daí. Mas eu vejo que a forma como Deus foi traçando o curso da minha história foi permitindo que eu também pudesse resistir, né, às tentações que vieram. Hoje nem tanto, mas no passado isso já foi mais forte. Mas, novamente, eu nem sempre isso foi claro para mim no início. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que era a mão de Deus conduzindo. Eu creio que é um dom, porque a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que é um dom, mas também é uma opção. É uma opção possível, não imposta, né? Nós não entendemos assim, mas é uma opção viável, real, para o cristão e para aquele que serve a Deus dedicar a sua vida somente ao serviço do Senhor, né? Uhum. Você, Zubaida, você era católica antes? Não, Não. não. Ah, Eu tá. conheci o Senhor Jesus aos 5 anos de idade. Tá, ok. É porque realmente até os sacerdotes, né, sejam padres ou freiras, outros, na Igreja Católica, são celibatários, né, por, digamos assim, quase uma imposição, né, e claro que muitos deles também receberam esse dom, né, mas com a reforma a gente acabou jogando essa coisa fora, né, e a gente perdeu um pouco isso, porque realmente, como disse, é bíblico, né, e aí, quando a gente se posiciona dessa forma, a igreja, a família, os amigos não entendem muito bem, né? Em algum momento vocês foram pressionados, vocês sentiram que a igreja, ou até mesmo a agência, né? A família, né? Sentiram-se pressionados a casar, ou foi essa coisa assim, vai ser missionário, então tudo bem, missionário pode ficar solteiro. Comigo nunca aconteceu, Tabata. A igreja sempre respeitou, tanto da parte da liderança quanto dos irmãos da igreja. A família também sempre entendeu. Eu acredito que é porque quando no momento eu disse que eu queria servir somente a Deus, Deus trabalha no coração, e eles viam isso. Fora, né, na escola, no colégio, universidade também, era compreensível para eles. Então, assim, pressão nunca sofri. Tinham as brincadeiras de família, né? Mas eu não considero como pressão. Você vai casar, nós vamos arrumar um namorado e assim vai. E tinha a minha avó, né? Que minha avó, ela é uma serva fiel, ela orava para que eu me casasse. Nessa época que ela orava, eu cheguei a ter uma dúvida. Eu achei que eu tinha algum problema. Falei assim, não, mas eu tenho certeza, será que eu estou errada? Mas aí foi justamente no período em que eu já estava me preparando para ir para missões e precisava passar pelo atendimento psicológico para o exame admissional. Então, não, aí foi bem esclarecido. Então, assim, eu até entendo que se a minha avó orava, porque ela pensava, ela queria o meu bem, mas no mais, super tranquilo. E você, Luciano? Na verdade, eu nunca sofri pressão por parte da minha família. Meus pais, minhas irmãs nunca me pressionaram, né? Minha mãe sempre foi clara, olha, eu quero que você seja feliz, seja casado, seja solteiro, que você se sinta bem e dentro da vontade de Deus, né? Mas, claro, como homem, novamente, a pressão sempre é maior, né? E hoje, depois de 20 anos no campo, há pouca gente que vem questionar. Então, mas no passado não foi assim. Sempre houve muita pressão e é interessante porque eu trabalho no campo africano já há 20 anos. E um local onde você não imagina alguém solteiro, especialmente homem, né? A cultura aqui é muito complexa quanto a isso. E no Não dá mínimo para a gente uma falar mulher, tudo né? sobre o que a cultura fala sobre essa questão. Mas é interessante que eu nunca fui pressionado pelos moçambicanos. Sempre fui aceito, me chamam de pai até, né? E eu sempre senti mais pressão por parte
até mesmo de colegas missionários, por parte de lideranças da igreja. E então, ao longo dessa jornada, sim, eu sofri muita pressão. Até eu, fazendo a leitura da minha própria história hoje, eu vejo que até os relacionamentos com os quais eu me envolvi foi muito mais por causa de pressão que havia, né? E você tentando provar que, afinal de contas, você não tem nenhum problema, não há nada de errado com você. E sempre quando alguém aproxima esse assunto do celibato com o homem, é no sentido de resolver o problema que você tem, né? De estar solteiro. Então, sempre é visto como um problema, como um problema. Então, essa pressão existiu. Não existe hoje mais, mas, novamente, por causa da minha posição, né? Depois de tantos anos, da minha idade, mas no passado houve, sim. Você é pastor? Também? Eu não sou pastor, eu sou missionário, mas eu não sou pastor ordenado. Porque às vezes o pastor teve um tempo antes na igreja, né? E acho que pastor solteiro em igreja local ainda sofre mais. Talvez algum colega aqui que esteja ouvindo, né, está passando por essa situação, essa pressão, né? Então, não se case, né? Ouça a voz de Deus, né, para saber o que ele requer de você, até porque um casamento mal sucedido é ainda pior, né? E você falou, Luciana, eu acho que é interessante, porque às vezes a gente sofre um preconceito. Eu também, né, tenho 40 anos, sou solteira, missionária, e eu ouço às vezes isso, missionária, solteira, tudo bem, né, mas se eu não fosse missionária, teria, sim, essa pressão para casar, como já teve, né, na época da universidade, algumas coisas, né, uma pressão muito maior, até você se entender, se descobrir, né. Eu não também me sinto celibatária, mas me sinto satisfeita em Deus com a minha situação de solteira, né? Mas existe um preconceito com a pessoa solteira, às vezes, você falou um pouco, né, com relação à sexualidade mesmo. Eu já ouvi isso, essa pergunta, assim, nas entrelinhas, né? Você é homossexual? Não sofri esse tipo de preconceito, não, em relação à sexualidade. Eu não sei se Deus tem uma interferência de Deus aí nessa situação, porque a maioria das pessoas, elas acham que é natural o fato de eu ser solteira. Eu acho também que a questão da minha profissão, eu sou professora, e a professora, ela tem aquele histórico de entrega, de dedicação. Talvez a minha profissão contribua para que eles não pensem com relação a problemas com relações na área da sexualidade. E então, eu não tenho tido esse tipo de problema, nunca tive. Às vezes, o preconceito que surge também é entre colegas de campo, né? Principalmente aqueles que são casados, que acham que eu deveria tomar cuidado, não deveria estar atuando aonde eu estou atuando, né, por essas questões, mas não relacionada à sexualidade, ao fato mesmo de ser uma mulher e ainda morando sozinha num campo, né, onde a cultura valoriza muito a questão familiar. Então, Tabata, sim, eu nunca ninguém chegou e questionou abertamente, né, sobre a minha sexualidade por eu ser solteiro, mas insinuações já existiram, sim, né, mesmo entre colegas missionários e tudo mais. Mas lá no início, no passado, logo depois da escola bíblica e tudo mais. Recentemente isso não acontece, não. Agora, o que eu acho é que essa questão dos colegas casados e solteiros no campo, sempre há algum preconceito, não somente com relação à questão da sexualidade, mas você acaba sendo visto como cidadão de segunda classe no meio missionário, né? Então, até mesmo quando você vai ver a questão de moradia, eu sofri muito por causa disso. Há aquela preocupação em você ter uma boa acomodação para alguém que vai para o campo com família, filhos, mas essa preocupação não é a mesma com os solteiros. Você pode colocar solteiros para viver juntos, e eu gosto de ter a minha casa organizada, o meu canto bem, embora eu seja solteiro, eu sou bem organizado com a minha casa, com o meu lar,
E parece que não há essa preocupação em prover um ambiente agradável para você viver como solteiro, né? Essa preocupação sempre é mais com a família do que com o missionário solteiro. Apenas 7% dos nossos seguidores responderam que preferem ir ao campo sozinhos. Quer dizer, 93% disseram que querem ir acompanhados. Então, digam para os nossos ouvintes, né, quais os prós e os contras de um ministério sendo solteiro, solteira. Prós tem muitos, mas eu vou citar um dos mais importantes, pelo fato da gente não ter uma família e preocupações com assuntos relacionados a filhos e esposo, no caso de uma mulher solteira, nós temos uma agenda mais flexível. E essa agenda mais flexível permite que tenhamos um contato maior com o público. E, além disso, um outro pró que eu considero muito para mim pessoalmente é o fato de ter um maior tempo com o Senhor Jesus, porque eu não preciso dividi-lo com outra pessoa, com outra família. O tempo que talvez um casal ele tenha para conversar um com o outro é o meu tempo de relacionamento com o Senhor Jesus. Esse é um pró muito importante na vida de uma pessoa solteira. Agora, um contra, algo assim que eu vejo como um fator que dificulta um pouco a presença de um solteiro, é justamente a falta de outros solteiros, né? Porque o perfil de um solteiro é diferente de um perfil de um casal. Então, às vezes, o solteiro, aquele que é celibatário mesmo, o perfil dele é diferente daquele que espera um casamento. Então, às vezes, eu sinto falta de compartilhar algo que é muito específico para uma pessoa solteira, porque quando eu vou conversar com um casal pedindo orientação, ou buscando experiência, o casal sempre vai falar, eu e meu marido, mas eu não quero saber eu e meu marido, eu quero ela, né? Ela como mulher, né? Mas eles são casados, é uma só carne. Então, acaba sendo uma experiência diferente. Então, às vezes, esse é uma das dificuldades da gente encontrar alguém semelhante a nós para que possamos compartilhar os mesmos ideais, as mesmas experiências. Eu concordo plenamente com o que a Zubaida falou, realmente é isso aí. Agora, eu queria complementar o seguinte, falando da minha experiência pessoal, né, porque essa questão do celibato é um assunto muito pessoal, muito íntimo, né, não dá para você colocar isso como uma regra, uma norma, um padrão para os outros. Então, eu dificilmente iria aconselhar um outro homem, por exemplo, missionário solteiro, ir para o campo solteiro, a menos que ele tenha muita convicção disso. E o estar solteiro no campo, ele pode ser aceito como uma exceção e não como uma regra. Então, a princípio, se há dúvida, é melhor que você se case, ou melhor que você espere para ter uma confirmação da parte de Deus. Mas se a pessoa tem convicção plena, eu penso que ela deve confiar naquilo que Deus está colocando no coração. Olha, eu sempre ouvi muitas pessoas falando, você nunca vai ter um ministério frutífero no campo como um homem solteiro na cultura africana, mas não é o que acontece na prática. Os meus colegas casados têm tantas dificuldades quanto eu, e têm também momentos de sucesso, assim como eu também tenho. Talvez eles sejam mais admirados do que eu, por ser casado, ter filhos, mas não quer dizer que o trabalho deles tem mais sucesso. Porque, no final das contas, é Deus que opera tudo, né? E quando ele decide usar, ele usa até mesmo a parte mais fraca, né? Ou mais frágil. Então, eu acho também que, em termos de pontos positivos, é essa autonomia maior que você tem. Eu já vi muitos colegas no campo, ao longo desses anos, terminarem um ministério até promissor por causa de doenças na família, problemas com os filhos, e por aí vai, né? Então, essa autonomia, essa flexibilidade acabou sendo uma grande aliada minha, na verdade. Quanto aos contras, eu também concordo que a gente acaba ficando um pouco isolado, né?
Porque, veja bem, eu gosto de ser solteiro, mas não de ser sozinho. Porque é preciso que a gente tenha amparo também. Ninguém gosta da solidão, não é natural, não é normal uma pessoa gostar de ser sozinho. Então, eu gosto de ter amparo, gosto de ter colegas, amigos por perto, que a missão tenha esse ambiente para dar esse amparo ao missionário solteiro, né? Então, novamente, ser solteiro não quer dizer... Eu acho que tem muitos casados que são mais solitários do que eu e do que a Zubaida, né? Então, essa é uma questão para se refletir também. Sim. O C.S. Lewis, naquele livro Os Quatro Amores, ele fala da amizade, né, como um dos amores, né, e fala da importância da amizade, independente de você ser solteiro ou casado, a amizade vai nos sustentar. Então, Deus supre essa necessidade que a gente tem afetiva através das amizades. O Luciano deu aí umas orientações aí para quem iria para o campo, né? Na verdade, disse que não orientaria ir para o campo solteiro, né? A princípio, a não ser com convicção, né? Da solteirice, né? Digamos. Mas vocês gostariam de deixar aí uma dica para o vocacionado, para a vocacionada que está nos ouvindo agora, que está solteiro e está com algum receio de ir para o campo? Vocês gostariam de deixar uma dica final aí para os nossos ouvintes? Olha, a dica que eu deixo é: vá em paz, porque Deus, você é importante para Deus, e Ele vai te dar as condições necessárias enquanto solteiro. E mantenha sempre o foco no projeto, mantenha as prioridades ali relacionadas ao projeto, ao seu papel no campo, o que você está fazendo no campo, e se aproxime de uma família, porque é muito importante um solteiro ele ser visto com família, a família do campo, a família nativa, a família do público-alvo, porque isso vai apontar para a comunidade onde está inserida de que você é uma pessoa bem-quista, bem aceita, haja vista que você está compartilhando de momentos com a família local. Muito bem. Bom, da minha parte, o conselho que eu dou para os nossos ouvintes, né, que cristãos ou pessoas que têm algum chamado para o campo, examine o seu coração e seja franco consigo próprio, não busque refúgio, esconderijos, né? Seja na vida de solteiro, seja na vida de casado, porque não tem muita gente só escondida por trás da sua solteirice, mas tem muita gente que busca também no casamento um refúgio. Cada vez mais que eu conheço pessoas no campo, eu percebo que há muita gente que deveria estar casada e muita gente que deveria estar solteira. E então é examinar ao seu coração e ser franco consigo próprio de qual realmente é o que Deus está colocando no seu coração, não é? Não se esconder atrás de um suposto celibato, questões emocionais que não foram resolvidas, né? Que eu acho que Deus pode resolver e nos dá também uma vida de casado feliz, alegre, enfim, né? Mas não se esconder, ser mesmo franco consigo próprio e diante de Deus. Muito obrigada, Zubaida, Luciano, foi um bate-papo muito gostoso, tenho certeza que os nossos ouvintes estão sendo muito edificados. E aí, querido ouvinte, você gostou do nosso bate-papo? Então, o desafio para você, dar uma olhadinha aqui na nossa playlist sobre o assunto questões do coração, casamento, namoro. E claro, se você tem alguma dica para os nossos próximos podcasts, faça contato ali em @apmt_IPB no Instagram. Manda pra gente as suas ideias, tá ok? Eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com vocês. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira,
Produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.